Chamamos agora os alunos do 7º ano para a sua apresentação. Ana Júlia Piscinato. Boa noite, pais, professores, jurados, alunos e a todos aqui presentes. Meu nome é Ana Júlia Piscinato e hoje lerei minha redação sobre a campanha da Fraternidade 2017. Cultivar e guardar a criação. O tema abordado este ano na campanha da Fraternidade é sobre os biomas, onde o tema é Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida. E o lema é Cultivar e Guardar a Criação. Na campanha de 2016, este tema já foi citado, porém, sobre a casa comum. Este ano, ela se especifica mais no Brasil, sobre os biomas. Segundo a CNBB, o objetivo da campanha é dar ênfase à diversidade de cada bioma, promover relações respeitosas com a vida, o meio ambiente e a cultura dos povos que vivem nesses biomas. O bioma Mata Atlântica abrange área de 17 estados brasileiros e 4 regiões naturais. É o terceiro maior do país, cobrindo pouco mais de 13% do território nacional. Apresenta vegetação de grande porte em sua maior parte e é o bioma mais ameaçado. A Amazônia é o maior bioma do país. Corresponde a um pouco menos de 50% do território brasileiro. A característica desse bioma é de árvores altas em sua maior parte. O bioma Caatinga ocupa uma área de um pouco menos de 10% do território nacional. Sua vegetação não apresenta grande porte. A Caatinga é considerada a área com clima semiárido mais densamente povoada do mundo. O Cerrado é o segundo maior bioma em área. Ocupa cerca de 22% do território nacional. O bioma Cerrado apresenta variações quanto à vegetação, sendo que nas áreas com condições de solo e umidade mais propícias, se desenvolve árvores que podem chegar até 15 metros de altura, e no outro extremo predominam as gramíneas. O bioma Pantanal é considerado uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta. Ocupa 1,76% da área total do território brasileiro. Calcula-se que esse bioma já perdeu 15% de sua vegetação original. O Pampa está restrito ao estado do Rio Grande do Sul. Suas paisagens naturais são variadas. Esse bioma exibe um imenso patrimônio cultural. Temos que cuidar da criação, de modo especial, os biomas. A campanha da Fraternidade sensibiliza as pessoas e parte de cada um se conscientizar, para assim vivermos em um mundo melhor. Emily Uana Antunes. Senhoras, senhores, mães, pais, professores, jurados e colegas, boa noite. A campanha da Fraternidade é algo muito discutido na Igreja Católica. Então, hoje, eu irei explicar mais sobre esse assunto. Fraternidade e biomas brasileiros. A campanha da Fraternidade, a cada ano, aborda um tema diferente. No ano passado, por exemplo, o tema era Casa Comum, Nossa Responsabilidade. E nesse ano, o tema é Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida. A cada ano, ela propõe uma transformação social e comunitária, seja ela em desafios sociais, econômicos, culturais e até mesmo religiosos. Toda a população é convidada a ver, julgar e agir. A Mata Atlântica é um bioma que abrange os estados do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul e se expande para a fronteira com o Uruguai e a Argentina. O bioma Caatinga é um bioma onde predominam climas úmidos e semiúmidos, com elevadas temperaturas, o que possibilita o desenvolvimento de formações vegetais de grande porte, como as florestas ombrófilas. O bioma Cerrado é o segundo maior bioma em área, com 2.036.448 km², chegando a quase 24% de todo o território nacional. Já o bioma Pantanal é o menor dos biomas brasileiros. Ocupa uma área de 150.355 km², localizado na bacia do Rio Paraguai, na região centro-oeste. Ocupa uma parte dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso. Esse é o maior bioma brasileiro, o bioma Amazônia, com 4.196.493 km². Tem clima quente e úmido, vegetação diversificada e rica rede de drenagem. Também conhecido como Campos do Sul ou Campos Sulinos, o bioma Pampa ocupa pouco mais de 2% do território brasileiro,
com 176.496 km², localizado no estado do Rio Grande do Sul, porém se estende por territórios pertencentes ao Uruguai e à Argentina. Infelizmente, esses biomas estão sendo cada vez mais desmatados. Então, não podemos ficar parados. Vamos fazer a nossa parte, cuidando do meio ambiente e fazendo cartazes para sensibilizar as pessoas a mudarem de atitude, deixarem a ganância e preservarem o grande presente que Deus nos deu, a nossa casa comum, o lindo planeta Terra. Boa noite, senhores jurados, pais, professores e convidados. Vou apresentar o meu texto sobre a campanha da Fraternidade 2017. Cuidado com a criação. Este ano, a campanha da Fraternidade aborda o tema Biomas Brasileiros e Defesa da Vida e tem como lema cultivar e guardar a criação, com o intuito de alertar o cuidado com a natureza, em especial os 6 biomas brasileiros, que são a Mata Atlântica, a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, a Caatinga e o Pampa. As características climáticas, a fauna e a flora são importantes em um bioma, como na Amazônia, que tem um clima quente e uma vegetação diversificada. Mas com o desenvolvimento da sociedade, foram construídas estradas e rodovias que facilitam o processo de desmatamento e degradação do solo. A Mata Atlântica, assim como a Amazônia, apresenta uma vegetação de grande porte. É ocupada pela floresta ombrófila. Porém, a situação atual diz que esse é o bioma mais ameaçado, pois na área ocupada se estabelecem as maiores cidades brasileiras e a maior parte industrial. Na Caatinga, predomina o clima semiárido. Devido a este tipo climático, a vegetação é de pequeno porte. No período de chuva, seu aspecto muda, aparecendo o verde e muitas flores características. Mas, pelo fato da vegetação ser usada como fonte de energia, causa um grande devastamento. O Cerrado apresenta um clima tropical, variações na vegetação e no clima. Porém, a atividade agropecuária devasta grande parte de seu território. O Pantanal apresenta fauna e flora de seus vizinhos, a Amazônia e o Cerrado. Predomina o clima tropical semiúmido. Como no Cerrado, o Pantanal também sofre com desmatamento devido à atividade agropecuária. O bioma Pampa apresenta um período de crescimento menor do que os demais biomas, em função das baixas temperaturas. Algumas áreas do Pampa sofrem com a arenização, devido à atividade agropecuária. De forma geral, todos os biomas sofrem com a ação antrópica e o desenvolvimento de atividades produtivas sem o devido planejamento. Por isso, o ideal para o país é conciliar atividades econômicas produtivas com preservação ambiental. Obrigada a todos. Yuri Silva Rodrigues. Boa noite, senhoras e senhores. Eu, Yuri Silva Rodrigues, falarei sobre a campanha da Fraternidade 2017, o presente que Deus nos deu. Muitas pessoas perguntam, o que é a campanha da Fraternidade? Mas quando a campanha da Fraternidade começa? Ela sempre começa na quarta-feira de cinzas, continua o ano todo, não acaba depois da Páscoa. Nessa campanha, o tema é sobre os biomas brasileiros. E o lema é cultivar e guardar a criação. No Brasil, temos 6 biomas. O primeiro que irei falar, além de ser o maior do Brasil, também é o maior do mundo. Você já imaginou que estou apresentando o bioma da Amazônia, localizado principalmente na região norte do Brasil, compreendendo todo o espaço do Amazonas, Pará, Acre, quase todo o território de Rondônia, parte do Maranhão, de Roraima e Acre, e do Mato Grosso. O clima que prevalece é o quente e úmido. Em relação ao relevo, prevalecem áreas de planície e depressões, mas também existem áreas ocupadas por planaltos no extremo norte. O segundo bioma que irei falar é a Mata Atlântica, que abrange quase todo o estado do Paraná, todo o estado de Santa Catarina, parte do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, todo o Espírito Santo e todo o Rio de Janeiro. Nesse bioma, o clima predominante é o quente e úmido. Agora, vou abordar o bioma denominado de Caatinga, que compreende uma parte do estado do Piauí, da Bahia, de Sergipe, de Alagoas, de Pernambuco
da Paraíba, quase todo o Rio Grande do Norte e todo o estado do Ceará. Nesse bioma, o clima que prevalece é o semiárido. Apresento neste momento o bioma do Pantanal. Se caracteriza por ser o menor dos biomas brasileiros e aparece apenas em parte do estado do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. O relevo predominante é o de planície e o clima é quente e úmido. Dando continuidade, vou falar do bioma do Cerrado, que é o segundo maior bioma brasileiro. Este bioma abrange parte dos estados de quase todas as regiões, exceto os da região sul. Este bioma aparece em Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Tocantins e Maranhão. Finalizando, abordarei o bioma do Pampa, também conhecido como Campos do Sul. Ele está presente apenas em uma parte do Rio Grande do Sul. Apesar de o nome Pampa, na linguagem indígena, significar região plana, o bioma possui áreas onduladas e serras semelhantes ao cerrado. Com isso, chegamos à conclusão de que os biomas, por ser patrimônio natural deixado por Deus e necessário à vida das pessoas do planeta, a Igreja Católica está muito preocupada em cuidar dessas maravilhas da natureza, para proporcionar uma melhor sobrevivência da humanidade. Marcelo Piluski Pozobon. Boa noite, caros jurados, irmã diretora, professores, colegas e demais aqui presentes. Agora, farei a leitura do meu texto sobre a campanha da fraternidade. A importância do presente de Deus. A campanha da fraternidade tem como objetivo proteger os biomas brasileiros. Como toda campanha da fraternidade tem um tema e o lema, nessa não foi diferente. O tema é Fraternidade, biomas brasileiros e a defesa da vida. E o lema é cultivar e guardar a criação. No Brasil, existem 6 biomas. Eles são a Mata Atlântica, a Amazônia, Caatinga, Pantanal, Pampa e Cerrado. A Amazônia é o maior bioma do Brasil, ocupando 61% do território nacional. Localiza-se na região norte do país, ocupando os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins. No ano de 1953, o governo inseriu os estados do Mato Grosso e Maranhão nesse bioma, assim criando a Amazônia Legal. O bioma Caatinga tem esse nome de origem indígena e significa mata clara e aberta. É um bioma somente brasileiro, se localiza na região Nordeste, envolvendo 27 milhões de pessoas. O Cerrado tem 2 estações climáticas bem definidas, a chuvosa e a seca. Está no centro-oeste, também no oeste de Minas Gerais e no sul do Maranhão e do Piauí. A Mata Atlântica abrange uma área de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, estendendo-se por 17 estados. Hoje, restam 85% de remanescentes florestas, que atualmente somados formam 3 hectares. Temos 12,5% da sua área original. O Pantanal é uma das maiores extensões úmidas do mundo. Ele é um bioma exclusivo da América do Sul, que se estende pelo Paraguai e pela Bolívia. O Pampa localiza-se no Rio Grande do Sul, ocupando 63% do estado. Ele constitui os Pampas sul-americanos, que se estendem pelo Uruguai e pela Argentina. Para a Igreja, os biomas são um presente de Deus, assim como o planeta Terra. Por isso, devemos cuidar muito bem disso. Se não cuidarmos dele, nós não estaremos agradecendo a Deus pelo presente recebido. A campanha da fraternidade serve para sensibilizar as pessoas a fazer o certo com o meio ambiente, porque nós estamos destruindo a nossa casa comum. Obrigado pela atenção. Pedro Henrique Viana Ferlin. Boa noite aos jurados, pais e a todos que estão presentes. Eu, Pedro Henrique Viana Ferlin, honrado, estou aqui para falar da campanha da Fraternidade 2017. Fraternidade, face humana do amor de Deus. No Brasil, a campanha da Fraternidade já existe há mais de 50 anos e sua abertura sempre acontece na quarta-feira de cinzas, época na qual as igrejas experimentam 3 práticas penitenciais: a oração, o jejum e a esmola. Este ano, o tema abordado é Fraternidade, biomas brasileiros e defesa da vida. E o lema, cultivar e guardar a criação.
O assunto em reflexão já foi citado em 2016 com o tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade, afirmando que deveremos cuidar do nosso planeta. Os biomas brasileiros são uma das partes que compõem nosso território e dos demais países, em especial, cada um com suas características, clima, fauna e flora distintas. Os biomas brasileiros são Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal e Pampa. A Mata Atlântica apresenta vegetação rasteira, de grande porte, e se formou devido ao clima quente e úmido. Há também grande diversidade de ecossistemas, com variações na fauna, no solo, no clima, no relevo e na vegetação. A Amazônia tem um clima quente e úmido, vegetação diversificada e rica rede de drenagem. Em relação ao relevo, prevalecem áreas de planície e depressão, e é considerada a maior reserva biológica do mundo. O bioma cerrado é o segundo maior bioma em área. Contém uma baixa fertilidade do solo e apresenta variações na vegetação. Já a Caatinga, com clima semiárido, mais conhecida como Mata Clara, tem uma vegetação xeromórfica, como os cactos. Os menores biomas brasileiros são o Pantanal e o Pampa, mas os dois apresentam características distintas. O Pantanal é a maior superfície inundável do planeta. Entretanto, o Pampa, também conhecido como Campos Sulinos, em algumas regiões podem apresentar características semelhantes ao do Cerrado. Nosso país tem uma grande biodiversidade, por isso é importante que medidas sejam tomadas no sentido de preservá-las. Os biomas são muito prejudicados pelo homem, por meio do desmatamento, das queimadas, do apoderamento das terras para a criação de gado, entre outros prejuízos. Por isso, veio o tema Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida, para nós refletirmos e pensarmos como cuidamos do ambiente em que vivemos, porque somente nós podemos defender toda forma de vida. Obrigado e tenha uma boa noite.